Oi, eu sou Tatu e hoje a gente vai fazer um react do vídeo Marcó. Forsaken é um jogo mais problemático do Roblox. Como eu disse nos meus vídeos, eu cheguei de paraquedas no Forsaken. Ou seja, eu não sei de nada que aconteceu no passado. Então bora que bora. Experiências que são inspiradas em outros jogos fora da plataforma. Como por exemplo o recém-lançado Jump Stars, que é inspirado no tão famigerado Brawl Stars. E tem um jogo do Roblox que tem até que bastante jogadores, que pegou de inspiração o Dead by Daylight, e que é um jogo até que bem legal, porém ele está cheio de problemas. E antes fossem probleminhas simples, como sei lá, falta de atualização, bugs, travamentos ou qualquer outra coisa desse tipo. Só que na verdade, os antigos donos desse jogo se envolveram em polêmicas muito sérias. Só que antes de mais nada, vocês sabem muito bem que eu tenho que me apresentar. Então, caso você ainda não me conheça, opa, eu sou o Marcos e seja muito bem-vindo para... Como deu pra perceber, eu tô fazendo um react. Eu vou deixar o nome do Marcó na descrição, porque eu não quero que esse vídeo caia ou leve um tiro. Então assista o Marcó. Só isso que eu digo. para mais um vídeo e já vai seguindo, curtindo, compartilhando, fazendo tudo que você puder para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E olha, é pra seguir mesmo, hein, pra gente conseguir bater 100 mil seguidores até o final desse ano. E agora, uma rapidíssima palavra dos nossos patrocinadores. Opa, calma aí, vou te contar um box extremamente caro. Então deve... like. Sinceramente, eu vou pular os patrocinadores, porque assim, eu quero ir logo pro assunto. Eu cheguei de paraquedas no Forsaken e eu tô fazendo esse vídeo pra saber os problemas que ele tinha no passado. O link tá na descrição e também, claro, a questão é o Forsaken, que é um jogo no qual 6 jogadores têm que cumprir tasks e um entre 4 killers, e esses killers são inspirados em lendas do Roblox, como por exemplo o Cool Kid ou o John Doe. O único até agora que eu sei que não é uma lenda do Roblox é o Jason, mas de resto são sempre jogadores ou lendas que marcaram algum acontecimento no Roblox. E se vocês quiserem eu posso até trazer um vídeo falando somente sobre essas lendas. Obrigado, eu já fiz isso, então Também beleza. são bem interessantes. Porém, o foco do vídeo não é esse, mas sim os ex-donos do Forsaken. Atualmente o Forsaken se encontra com 2 donos, o Hitoko e o Basil, pessoas que parecem que vão realmente levar o jogo pra frente. Porém, há uns meses atrás a situação era um pouco diferente, até porque esses dois se tornaram donos do Forsaken há mais ou menos um mês atrás. E eles chegaram à gerência do jogo com as seguintes falas. Olá a todos, venho aqui para falar sobre o futuro de Forsaken e o que está por vir. Como muitos sabem, as coisas têm sido difíceis e eu queria vir a público para falar sobre o futuro da Forsaken. Após já acontecimentos recentes e acordos dentro da equipe, a propriedade da Forsaken foi transferida para mim, Hitoko, e para o Brasil. Essa transferência de prioridade não afetará o jogo, muito menos o conteúdo futuro nele. Isso também não foi feito leviamente. Para ser completamente honesto e casual, eu estou um pouco aterrorizado e acredito que o Brasil também. Queremos apenas o melhor para Forsaken, para a comunidade e para a equipe que o envolve. Nem tudo relacionado à transferência foi concluído ainda. Ainda restam coisas que estão sendo devidamente transferidas para nós enquanto este anúncio é feito. Mas acredito que será melhor para todos se este anúncio chegar ao público o mais rápido possível. Espero que todos vocês ainda estejam ansiosos pelo que Forsaken reserva. Mais importante, espero poder fazer todos vocês felizes com o que está por vir. Beleza, Marcos, mas qual é o motivo para isso estar acontecendo? E quem eram os antigos donos do Forsaken? E o Então, os donos foram trocados. Entendi. Bora lá continuar. mais importante, por que o Hitoko estava aterrorizado? E bom, é agora que a parada começa a esquentar um pouco. Antes do Hitoko e do Basil estarem na gerência do game, a dona do jogo era uma mina chamada Soul Driven Love, que também às vezes atende pelo nome de robô, e eu vou chamar ela só de Soul, por ser muito mais simples. E só pra avisar, vai ter alguns momentos que eu vou ter que trocar o pronome dela, por muitos se referirem a ela como ele, ou às vezes ela, mas isso me deixou muito confuso, então eu só vou mudar o pronome quando for realmente necessário, porque a grande maioria chama ela de ela, e poucos chamam de ele. E eu sinceramente não sei nem como começar a falar as coisas que ela fez. Eu até fiz um mapa mental de tudo, só que é tanta coisa que eu não sei nem como começar.
Eu ia até tentar fazer pela parte mais leve, mas não tem parte leve nisso. Então eu vou direto ao ponto, mas indo por partes das merdas que a Soul fez. E primeiramente, a Soul foi pega fazendo compartilhamentos de conteúdo ilícito com menores de idade. E esse tipo de conteúdo ilícito é daqueles que o Raulzito também gostava, vocês sabem? E sim, eu vou ter que falar desse jeito pra não dar mal pro meu lado. Além também de ter pego as fotos íntimas desse menor de idade, que a propósito é uma menina, e postado em um servidor onde outros menores de idade podiam ver essas fotos. E se vocês acham que acabou por aí, você tá brutalmente enganado. Isso porque vale ressaltar que a Soul estava tentando enganar essa menina que na época tinha 16 anos, simplesmente falando que ela tinha 19, quando na verdade a Soul tinha apenas 13 anos de idade. Então dá pra ver que ela já começou a fazer essas besteirinhas desde muito nova. E daí pra frente, meu amigo, só piora. Até porque tá ligado esse servidor que eu falei que a Soul compartilhava as fotos com outros menores de idade? Então, nesse servidor a Soul também mantinha contato com uma daquelas mulheres que trabalham na casa de entretenimento masculino. Vocês sabem do que eu tô falando, as famosas do Job. E é incrível que isso aconteceu quando a Soul tinha apenas 14 anos. Irmão, aonde estavam os pais dessa menina? E a propósito, pra surpresa de 0 pessoas, a Soul que era a dona desse servidor. E, inclusive... Rapaz, só isso que eu digo. Olha, o vídeo realmente acaba de começar, sei lá. Tirando ele falando da jogabilidade, dos personagens, começar a conversar tipo há alguns segundos. Mal começou o vídeo. Ele falando dos problemas e... Eu só digo, Hugo, eu não sabia que Forsaken era uma camada tão embaixo. Eu sei que tinha um jogo que a comunidade dele era ruim, que era de uma flor. Que era um jogo que um personagem era uma flor. Eu não vou me lembrar agora. Mas aí teve um caso que um cara vestido desse personagem de flor bateu na porta de uma dona, né? E deixou uma caixa vazia. Aí a dona, pensando que era um psicopata, ligou pra polícia e o cara foi preso. E aí descobriram que ele era só maluco, ele não tava com nada ruim pra senhora. Ele só queria meio que pegar um trote. Bora continuar nesse iceberg do Marco. Temos um pronunciamento das pessoas que falavam com ela por esse server, na qual as pessoas dizem o seguinte: no Pizza Hut server da Robo, ela estava marcando everyone toda hora, com um vídeo dela contratando uma do Job. Sim, supostamente era ela. E ela devia ter mais ou menos 14 anos nessa época. E ela estava agindo como se realmente fosse ela contratando a mulher. E mais uma coisa que ela fazia enquanto isso tudo ocorria no servidor dela é que a Soul Driven ficou por anos assediando algumas pessoas, tendo até mesmo compartilhado coisas que não deveriam ser compartilhadas no local onde estavam sendo e para pessoas que não deveriam estar recebendo o que receberam, além também de manipular emocionalmente algumas pessoas. Ah, e a propósito, vale ressaltar que a Soul Driven Love é esse deleted user aí. E assim, acabam os atos totalmente maliciosos da Soul Driven Love. Pelo menos no servidor do Discord dela. Até porque agora entramos na parte 2 das merdas que ela já fez. Até porque ainda tem muito mais coisa. Parte 2. Roubos e golpes. E a segunda parte começa com a Soul simplesmente roubando toda a sua comunidade, devs e também vendendo o jogo por trás de toda a equipe de desenvolvimento. E para resumir isso tudo, tem um Twitter de um dos devs expondo tudo que ela e a Ava, que é uma ajudante dela, fizeram em um curto período de tempo. E esse exposed no Twitter já começa assim. Primeiramente, 60 mil dólares foram arrecadados com um evento de caridade do Dia da Terra. E não atualizações sobre para onde o dinheiro está indo, mas sabe-se que ele está com a Soul. A equipe de Forsaken está trabalhando duro para que o dinheiro seja destinado à caridade. A segunda coisa é que a dev Marcy foi tratada de forma extremamente injusta dentro da equipe de desenvolvimento pela Soul e a Ava. A Marcy foi expulsa e sua namorada,
além de ignorar a equipe de desenvolvimento para tirar férias frequentes. A quarta coisa é que a Soul e a Ava venderam o jogo depois que o Hitoko e o Basil planejavam assumir o Forsaken. Bem, aí eu me pergunto, será eis o motivo de não autorizar Forsaken? Tipo, máximo autorizar, uma skin aí, uma skin ou outra. Tipo, aquela atualização da foto de Jason, de Azan, ela foi só skin. Aí eu fiquei, nossa. E obviamente o aniversário de Azan, e aliás eu até pensei na época fazer meio que um vídeo especial que é só uns clips de eu jogando de Azan, minhas melhores jogadas. Sim, eu não sou muito bom, aliás eu não jogo de assassino muito, mas às vezes eu faço boas jogadas, mas eu nunca ganho. E é isso, vamos continuar. Forsaken e exilá-las da equipe, e isso sem o conhecimento deles. Basicamente, elas venderam o jogo pelas costas do Hitoko e do Basil. A quinta coisa é que a Soul e a Ava roubaram cerca de 2 milhões em financiamento, incluindo o da venda do jogo, durante a sua licença. E a sexta coisa é que o dinheiro arrecadado com brinquedos de pelúcia foi direto para as contas bancárias da Soul e não para as do jogo, como tinha sido prometido. E a sétima, enfim, última coisa é que todo o dinheiro do Dia da Terra não foi para caridade. Em vez disso, foi tudo para conta bancária da Soul. Então deu para reparar que em um curtíssimo período de tempo, a Soul Driven Love deu golpe não só em seus amigos, mas também dos devs, na comunidade e até mesmo em ações de caridade. Enquanto todo esse exposed ocorria, várias pessoas e amigos falavam sobre ela, tanto no Twitter quanto no YouTube. A Soul Driven Love estava há 11 horas jogando Minecraft. Sim, isso para vocês verem o quão culpada e tão preocupada ela estava se sentindo por isso tudo. Contanto que já foram mostradas várias falas dela, como essa dela dizendo que ela nunca foi uma pessoa boa e que ela nunca mudou. E essa outra fala dela, basicamente confirmando as acusações que foram impostas sobre ela, na qual ela basicamente fala que ela roubou todos os seus amigos e devs, porque se ela não fizesse, eles iriam fazer isso com ela. E ela que sentiu prazer antes de todos. E por último, nos atos mais... Então tá bom, né? Tipo, a gente tem um grupo de amigos. Ou eu tenho um grupo, uma equipe que coordena um jogo, igual a ela. Aí eu vou desconfiar dessas pessoas que tecnicamente eu contratei. Não faz muito sentido. Eu tô procurando sentido em uma pessoa que não faz sentido e é isso. maliciosos, tanto da Soul Driven Love como também da Ava, nós temos elas supostamente sendo daquele grupo de pessoas que levantam o bracinho e gostam de falar em alemão. E prova pra isso, meus amigos, é o que não falta. Como por exemplo, a Steam da Ava, que tá lotada de jogos desse tipo. E também temos um desenho que a própria Soul fez de um dos killers do Forsaken com a skin desse pessoal que não é nem um pouco legal. Além também delas terem sido banidas de um jogo por conta desse nanananá. E também tiveram seus convites para RDC revogados também por conta desse nanananá. E por conta de todas essas merdas, por tudo que elas já fizeram, por todos os exposeds, todo mundo simplesmente odiando elas, a Soul simplesmente desistiu. E ela até tentou escrever um documento no qual a Soul e a Ava estavam tentando se defender, porém desistiram porque ficou uma bosta. Esse documento até foi vazado, só que não vale a pena ler porque elas não falaram nada com nada. Literalmente todo esse documento não faz sequer um mínimo de sentido. E então, essa história teve seu desfecho lá no começo do vídeo, onde a Soul Driven Love passou o Forsaken para os novos donos. E é aquilo, eu sinceramente acho que temos que saber separar a obra do autor. Porque por mais que a Soul e a Avon tenham feito muitas atrocidades, o Forsaken em si não tem culpa de nada, e elas nem fazem mais parte do jogo, então não podemos culpar o jogo pelos erros dos seus criadores. E como eu falei no início do vídeo, se vocês quiserem eu posso até trazer um vídeo falando sobre os killers e os sobreviventes do Forsaken, então se estiverem interessados, gostado, já vão falando nos comentários. Bem, eu entendo o título agora. Marcola,
Cara, esse vídeo foi só genial. E e provavelmente eu vou fazer um vídeo do Jason, um clipe do Jason que eu vou lançar. E até vou criar uma música pra ele. Sim, eu crio músicas, eu não sou um bocotão, cantor, mas é o meu canal e eu gravo o que me dá vontade. Então, bora. Eu sou Tatu, tchau. Tchau.